Hoje vamos meditar nos versículos 9 a 11, mas vamos voltar um pouco, vamos voltar a essa perícope, vamos ler agora dos versículos 5 a 11, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o final do capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste culto até agora. Agora nos prepara para que nós possamos meditar mais uma vez na Tua palavra, nessa carta tão repleta de instrução, tão repleta de teologia e de aplicações para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quantas pessoas conhecem o seu nome? Faça um cálculo rápido aí e veja, pare para pensar um pouco. Quantas pessoas sabem quem você é? Sabem que você existe? Comece primeiro, talvez na sua casa, não é? Já vai contando, depois aumenta para o trabalho, depois na família, na igreja. Quantas pessoas sabem que você existe? E aí nas redes sociais, muitas pessoas lhe seguem talvez, e você é mais famoso por lá. Quem poderia ser a pessoa mais famosa desse mundo? Pense aí. Não, essa pessoa é universalmente famosa. Todo mundo, literalmente, de qualquer país, sabe quem ela é. Pelé, talvez. Presidente dos Estados Unidos, o Biden. O Putin está bastante famoso ultimamente, né? Justin Bieber, talvez, né? Quantas pessoas são famosas mesmo? O que é fama? Tem gente que é famoso porque fez muitas coisas boas, ou porque muitas pessoas gostam do trabalho dela, acham interessantes, então elas se tornam famosas. Os indianos que fazem piscina no mato, lembra dos indianos que a gente fica de madrugada vendo os vídeos do indiano fazendo piscina no mato? Pronto. Eles têm hoje, mês passado, eles ganharam a placa de ouro do YouTube. Placa de ouro do YouTube significa que 10 milhões de inscritos estão no canal deles. Olha aí. Famosos, mundialmente famosos. Tem gente que fica famoso por realizar coisas ruins. Ou porque é muito tolo. É tão tolo que fica famoso. Tem gente que é famoso porque é famoso. Se a pessoa é bonita e ela bota uma foto e tem muitas curtidas e pronto. É só famoso porque muita gente segue ela. Mas o que é fama? O que é conhecimento? O que é reconhecimento de verdade? Não apenas aquela pessoa que fica conhecida hoje e daqui a 10 dias ninguém lembra dela. Ou não apenas até a pessoa que fica reconhecida em vida, mas quando morre, acabou a fama dela. Hoje nós vamos falar de fama. Nós vamos falar de exaltação. Hoje a gente vai falar sobre reconhecimento universal. E esse texto fala sobre isso. Hoje fala sobre a fama de Jesus. Esse homem que nós vimos na semana passada, que é Deus, ao mesmo tempo,
E alguém que é absolutamente em todas as gerações e eras. Ele fará o seu nome conhecido. Essa é a promessa dos versículos 9 a 11 desse capítulo. Vamos falar daquele que é maior do que todos. Alguém que é famoso porque fez e vai fazer todos dobrarem os seus joelhos para ele. Hoje nós iremos falar de Jesus. Hoje nós vamos falar do homem mais famoso de toda a história. E não só famoso, mas merecedor dessa honra, desse reconhecimento. E iremos ver o que é que Paulo fala sobre isso, dentro do conceito ainda da humilhação de Cristo e principalmente agora na exaltação de Jesus. Vimos essa carta que é escrita por Paulo em cadeias, como forma de encorajar os irmãos de Filipos e a nós também, de um certo modo. E essa carta ela é cheia de carinho. Nós temos muito na carta, queridos, eu estou com saudade de vocês. A gente tem muito carinho do apóstolo aqui para com esses irmãos, mas também como bons amigos tem puxão de orelha. E o início da carta falou acerca da obra de Jesus, da teologia profunda, da humilhação de Cristo. Paulo querendo convencer os irmãos de viverem de forma amistosa, à luz da humilhação de Cristo e agora da exaltação de Cristo. Versículo 5 é o versículo chave desse capítulo, quando vai dizer: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele se humilhou, preste atenção nisso. Ele assumiu forma de servo, preste atenção nisso. Embora sendo Deus, ele se fez homem. Então Paulo aplica a encarnação de Cristo aqui para ensinar que nós devemos pensar uns nos outros, pensar como Cristo, tenham a mesma mentalidade, pare de procurar o seu próprio interesse, busque o interesse do outro. Foi isso que Cristo fez. Mas Paulo aqui, ele vai continuar, porque a obra de Cristo não termina na cruz. A gente leu até o versículo 8 da semana passada, a obra de Cristo está incompleta até o versículo 8. Claro que a cruz é importante, para nós é um grande símbolo de redenção, porque aponta para a obra de Cristo, mas a cruz vazia, e não ela preenchida com Cristo, porque ele ressuscitou. A cruz é como se fosse o arco-íris do Novo Testamento. Porque tanto no arco-íris como na cruz, nós vemos a plena justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas algo acontece depois da cruz. Se a gente parar na cruz, fica incompleta. Com a ideia errada de um Deus pendurado e derrotado ali, aparentemente incapaz de fazer qualquer coisa. As Escrituras enfatizam tanto a morte, tanto o sacrifício, quanto a exaltação de Jesus. E é interessante, aula básica de crítica para vocês. Todo filme, e todas as pessoas, elas pensam nisso quando vão criar uma obra artística, seja um filme, seja um livro, seja uma história. Nós temos uma coisa na crítica que nós chamamos de, e todo crítico tem que observar, no protagonista existe algo chamado de a jornada do herói. É sempre assim. Esse é o padrão dos filmes. O mocinho vem de uma origem humilde. Se ele for rico, o coração dele é humilde. E ele passa por uma enorme dificuldade, ele é humilhado, ele enfrenta a morte ou a terrível derrota, só que no final ele dá a volta por cima. Ele surge como se fosse dos mortos para triunfar. A cena da luta final é sempre assim. O mocinho apanha, é humilhado, e quando tudo parecia estar perdido, quando a gente pensa que o mocinho está acabado e não tem mais força nenhuma, ele ressurge e dá uma surra no vilão. As melhores partidas de futebol, elas são assim também. Quando a gente pensa que aquele time que não vai ganhar, ele dá uma virada aos 42 do segundo tempo, e aí a exaltação vem.
são as melhores partidas. Procure nos grandes clássicos da mitologia, na época de Paulo, esse é o padrão: humilhação, sofrimento, e em seguida a esperada vitória. Essa história básica está entranhada em nossos corações. Nós, como a humanidade, estamos experimentando esse grande estado de humilhação. Somos um povo humilhado. E as nossas histórias são repletas de heróis que surgem do nosso meio. São um de nós, mas não são como nós. São especiais. E com toda a sua bondade, com toda a sua humildade, mostra força e vence o mal. Esse é o anseio da humanidade. Ímpios e salvos, eles bolam esse tipo de história. Esse é o padrão. Vibramos com um herói que derrota o dragão e salva a princesa. Não só os brasileiros vibram, nem os norte-americanos, mas o mundo todo, toda a humanidade, porque esse é o anseio pela vitória. Salomão vai chamar isso em Eclesiastes de senso de eternidade. Mas se nós não procurarmos as respostas no livro correto, nós não vamos saber de nada. Essas histórias estão apenas tentando imitar a grande história. A grande história de Jesus salvando o seu povo no seu plano redentor. Humilhação é algo que nos acompanha. O pecado faz isso com a gente. Eu sei que cada um de nós passa ou passou por momentos de humilhação. Momentos que alguém que você achava que era seu amigo não devia ter falado aquilo. Ou que você não foi honrado quando realmente merecia e outro foi no seu lugar de maneira injusta. Ou publicamente ali aconteceu um mal-entendido, alguma coisa que levou você a ser humilhado. E em muitos momentos da vida a gente é exaltado. Seja no momento de honraria, quando a gente ganha um diploma, ou seja, no momento de reconhecimento por alguma coisa que você fez e de fato você merece aquele reconhecimento perante a sociedade, e você em algum momento ali é honrado, seja no seu aniversário, as pessoas batem parabéns para você, momentos de exaltação, momentos de honraria, mas estamos falando aqui de alguém que passou por uma humilhação muito pior do que qualquer uma que a gente possa pensar em passar. Mas também experimentou uma exaltação muito maior do que qualquer honra que a gente venha a ter ao longo da vida. E é interessante porque o nosso catecismo ele é bem claro quanto à humilhação e exaltação de Cristo. Por exemplo, a resposta 47 do nosso catecismo maior de Westminster vai falar sobre a humilhação de Cristo e vai dizer, olha, Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento. A resposta 47 vai dizer, olha, ele já se humilhou no seu nascimento, já começou a humilhação dele. Resposta 48, foi humilhado em vida, sujeitando-se à lei como um ser humano, como um de nós. Resposta 49, humilhado na cruz na sua morte. Resposta 50, humilhado depois da morte, no seu sepultamento. Permaneceu debaixo do poder da morte, mesmo que por pouco tempo. Até o sepultamento de Jesus é uma forma de humilhação. Porque pare para pensar, por que Jesus não ressuscitou imediatamente depois da cruz? Ia ser até mais glamuroso, não é? Depois da cruz, viram que ele estava morto, chega lá e sai da cruz, mostra seu poder, mostra a sua glória. Por que esperar 3 dias para ressuscitar? Porque Cristo precisava ser sepultado. Até no seu sepultamento ele estava nos representando. O sepultamento era necessário porque ele carregava o pecado do seu povo e o pecado do seu povo precisava ser sepultado. É isso que o catecismo está falando: nascimento, vida, crucificação, morte, sepultamento. Tudo faz parte da humilhação de Cristo. Tudo isso por mim, tudo isso por você. Uma vida inteira de humilhação, sim. Em vida ele teve alguns momentos de glória e de louvor. As pessoas reconhecendo que ele era o Filho de Deus,
as pessoas se prostrando perante ele, vários milagres, várias verdades que saíam da boca dele, e as pessoas reconhecendo, outras questionando, batendo de frente dele. Alguns pontos de reconhecimento aqui e ali, mas no geral, humilhação. O estado que ele estava era de humilhação. Qualquer humilhação que a gente passe, por algo pequeno, por algo que a gente fez, ou até nem fez e passa pela humilhação, não é nada comparado ao que Jesus sofreu. E ele não faz isso para mostrar o quanto ele é melhor do que a gente. Ele faz isso por nós. E isso não quer dizer que ele descarta o seu sofrimento. Isso aí que você está passando não chega nem aos pés do que eu sofri. De forma nenhuma. Esse não é o objetivo de Cristo sofrer mais do que a gente. Ele está atento a cada coisa que você passa. E aquele anseio que temos ao ler um livro, ao assistir um filme, ou até nas situações da nossa vida, aquela sensação, aquele anseio que nós queremos que o mal não triunfe, que a nossa história tenha um final feliz, que fulano vença aquela doença. A oração é para que você faça que o seu amigo, o seu colega vença aquela doença, que o seu amigo ou a sua amiga conquiste aquilo tanto que ela quer. Esse anseio que temos é um anseio de justiça. É um anseio para que as coisas terminem bem. E Cristo cumpre a maior exaltação de todos os tempos, a exaltação para os corações humilhados de seus filhos. Eleições, por exemplo, é uma coisa que a gente está passando muito, essa polarização. Entenda, olha, quem quer que Lula seja presidente, não está dizendo assim, eu quero que o mal reine. Não, quem quer que Bolsonaro seja presidente, não está dizendo assim, eu quero que o mal reine. Todos acham que estão do lado dos mocinhos. Todos acham que estão lutando por algo justo. Quem vota em Bolsonaro é o melhor para o Brasil. Quem vota em Lula é o melhor para o Brasil. Não é que quem vota em Bolsonaro, eu quero o fascismo. Quem vota em Lula, eu quero que o mal... Não! Eles estão lutando por algo que eles acham que é justo. Quem vota em Lula acha que o final feliz do Brasil é Lula voltar. Quem vota em Bolsonaro acha que o final feliz do Brasil é Bolsonaro continuar. Todos acham que estão do lado certo. Eles acham que isso é o justo, que isso é o feliz, que isso é o final. Entende? 3 pontos, 3 versículos. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. A obra de Cristo culmina na sua exaltação, é a resposta 52 do nosso catecismo. Diz assim, ressurgiu dentre os mortos ao 3º dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, satisfazendo a justiça divina, tendo vencido a morte, e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele, na sua capacidade representativa como cabeça da igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos, e para lhes assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Sua exaltação começa nos mais improváveis dos lugares, na tumba de um morto. Quando o Espírito levanta dos mortos e ele é vindicado publicamente e fica claro que, de fato, o corpo levanta. De fato, ele é quem dizia ser. Olha, de fato, ele é o Filho de Deus. Ali, ele começa a ser exaltado como Deus homem. Ele é declarado perante todos acerca da sua majestade, ele é assunto aos céus e ele é recebido pela multidão celestial. Nós cantamos aqui o Salmo 24. Fala de alguém digno de entrar nas portas do céu, alguém que é recebido pela Sião celestial, e eles dobram as suas cabeças
os portões se abrindo para receber aquele que é limpo de mãos. É isso que fala o Salmo 24. Ele chega aos céus e recebe toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder. Já não há mais nada que a ele não pertença. E sua exaltação continua quando nós anunciamos o seu evangelho. Quando nós continuamos a sua igreja, a sua exaltação continua todos os dias, quando alguém é convertido e se dobra perante os seus pés. E essa exaltação continuará até o glorioso dia em que ele vai retornar para julgar vivos e mortos. A exaltação de Cristo é a culminação da sua obra. E é importante nós, como discípulos, entendermos isso. Entendermos que somos parte da equipe vencedora, da equipe triunfante, do triunfo. Mas a sua exaltação ainda não está completa. Ainda falta uma parte final. Falta a volta triunfante de Cristo. Falta o justo juiz, o rei por direito, vindo para julgar vivos e mortos. E nisso Paulo lembra como será. Sua exaltação será contínua e perfeita até o seu retorno. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo está explicando o que acontece depois da subida de Jesus aos céus. É interessante porque alguns comentaristas vão dizer que isso aqui era até um louvor usado pela forma metrificada que é o versículo 10. Uns arriscam dizer que Paulo estava pegando um louvor que era usado nas igrejas e colocando aqui como verdade para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Sendo isso ou não, não deixa de ser uma declaração muito importante e verdadeira, mas também uma declaração perigosa para aquele contexto. Muito perigosa, porque é uma declaração de que tem alguém aí maior do que César. Como assim, não é? Quem manda em nossas vidas não é César, é isso que Paulo está dizendo. Quem manda é Cristo, Ele exaltado, para sempre exaltado. Exaltado seja nosso Deus e Pai, para sempre o exaltai. Não é só até esse momento, sempre será exaltado. A gente canta, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Nós cantamos a exaltação de Cristo. Não é uma deidade falsa, como é pregada aqui nesse contexto de Paulo. Aqui não é Zeus, não é Hércules, nem Hermes, nem Cronos. Aqui não é Diana de Éfeso. Quem manda em nossas vidas é quem é Senhor, é Jesus Cristo. A gente viu na semana passada que o próprio Deus, porque Jesus é Deus, tomou sobre si humanidade. Nós vimos que ele diminuiu por adição. E agora o texto nos diz que o mesmo Cristo, humilhado, para sempre é exaltado. Esse é o estado que ele está. É interessante porque o versículo 9 diz, Deus o exaltou sobremaneira. Isso é traduzido literalmente como hiperelevado. Olha, Jesus foi hiperelevado por Deus. Irmãos, Paulo nos diz aqui que todo joelho vai se dobrar, para que o nome do Senhor, ao nome do Senhor se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, no céu, na terra e no inferno. Todos vão reconhecer. O que é que isso significa? Que todos vão se converter? Será? Existe uma visão universalista que declara e pega esse versículo para dizer, todos vão se converter, todo joelho vai se dobrar de forma nenhuma. Ele está falando que os condenados, que os ímpios, eles vão reconhecer a glória de Deus e eles não terão opção diante de tamanha glória. Eles vão reconhecer, todos, ímpios e salvos, iremos reconhecer a glória de Deus. Hoje em dia, nós somos o maior número de pessoas numa religião. Os cristãos, eles são mais ou menos ali 2,6 bilhões de cristãos, incluindo católicos e tudo, todos que se dizem cristãos. Contra os islâmicos, 1,6 bilhão.
E é muita gente. Eles ainda estão em segundo lugar, mas é muita gente. Mas a gente sabe que esses 2,6 bilhões talvez não vai todo mundo para o céu, não é? Tem alguns ali que dizem que são cristãos. Isso é uma estatística meramente humana. Mas pense, olha, vai ser muita gente. Quantos são salvos aí desses 2,16 bilhões? Sei lá, meio milhão? 1 milhão? 1 bilhão, metade ali, 1 bilhão e meio, sei lá, ou bem menos. Mas junte esses bilhões aí, junte com aqueles que já morreram no Novo Testamento, junte com aqueles que já morreram no Antigo Testamento, olha, vai dar uma multidão boa. Todos se ajoelhando perante o Senhor, mas não apenas eles, os ímpios também. Todos os do céu, da terra, do inferno se dobrarão perante Jesus. Alguns acham que esse nome que está acima de todo nome, aqui é um novo nome, é um nome secreto que Jesus vai revelar. Tem um nome aí secreto que Jesus vai revelar, esse nome que está acima de todo nome. E não é isso. Aqui ele está falando literalmente de um título. O título de Jesus, ele vai ser revelado para todas as nações e todos os povos, o título de governante. Existe uma citação muito famosa, lá em Isaías, eu acho que vale a pena a gente abrir, Isaías 45, por favor. Olha que promessa maravilhosa. Isaías 45, a partir do versículo 21. Isaías 45, a partir do versículo 21, diz assim: declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros, quem fez ouvir isso desde a antiguidade, quem desde aquele tempo anunciou, será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Versículo 24. De mim será dito, tão somente no Senhor a justiça e força. Até eles virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele, mas o Senhor será justificado, toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Paulo, ele pega uma profecia antiga, que fala acerca do Deus do pacto Iavé, e esse Deus fazia que até seus inimigos se dobrassem perante ele, e confessasse o senhorio, o título de Deus, de Senhor. Mas agora, Paulo, ele atribui essa fala. Ele está dizendo, aquele Senhor que Isaías está falando lá no Isaías 45, está falando, é Jesus. Aqueles que todos irão se dobrar, inimigos e amigos, inimigos e filhos, é Jesus. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui é uma afirmação da divindade, do poderio de Cristo. Ele está falando que Jesus é quem manda. Ele está dizendo, Jesus é Deus. É o Deus encarnado, encarnou e andou entre nós. E todo mundo vai declarar isso. Ele vai receber essa honra. Ele vai receber toda a glória, ou seja, somente este nome é digno de todas as honrarias. Entenda, a Bíblia fala que nós devemos honrar alguns nomes ao longo da nossa vida. Não apenas Cristo, mas devemos honrar os nossos pais. Devemos honrar as autoridades, desde que esses, tanto os pais quanto as autoridades, não nos impeçam de honrarmos o Senhor, desde que as autoridades não lhe obriguem a desonrar o Senhor. E repare que Paulo está declarando tudo isso. Mas ao contrário do que algumas pessoas
ele vivia o que pregava. É ilógico eu dizer que eu amo uma pessoa e não penso nela. Eu amo, fulano, amo, mas eu não penso nela em nenhum momento da minha vida. Não tem sentido isso. É ilógico eu dizer que eu amo a Cristo e eu não atribuo Ele em nada na minha vida. Eu não digo, olha, eu nem penso em Jesus, eu passo por uma situação difícil, alguma coisa, e eu não penso o que Jesus faria, eu não penso o que é que Jesus, se Ele vai se agradar ou não do que eu vou fazer. Como é que eu digo que eu amo Ele e eu não penso nele? Paulo, ele não está fazendo o seguinte, projetando estatísticas precisas aqui do Evangelho e vendo como é que ele vai dominar o mundo. Não é isso. Paulo, ele não anda por vista, ele anda pela fé. Ele está investindo numa igreja muito pequena na Europa. Se a gente pensar em questão de estatística, Filipos era uma cidade de aposentadoria dos soldados romanos. Não era uma cidade tão magnífica para ele dominar. Não, era uma cidade humilde, mas ele está gastando aqui, investindo, na verdade, tempo com aqueles irmãos. Ele está mostrando aqui o final do seu trabalho. Olha, o que é que culmina no meu trabalho? Onde é que vai dar o meu trabalho? Que eu me esforço tanto, que eu até estou preso por causa dele. Vai culminar na cena em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O mundo vai reconhecer de uma forma ou de outra. Às vezes a gente lê muito gibi, não sei se alguém lê gibi hoje, ou a gente às vezes assiste muito filme, e às vezes a gente pensa que o céu é o lugar onde Deus manda e o inferno é o lugar onde o diabo manda, né? O inferno é o eterno Rock in Rio, né? Vai ser só festa, porque a maioria dos cantores vão para o inferno, né? Então é só festa, é balada, é um eterno Lollapalooza, né? Sem parar, sem pagar ingresso, ó. O grande show, 24 horas de show, junto com os demônios, a gente vai curtir. E o céu é um eterno grupo familiar, né? A gente vai ficar lá parado, só lendo a Bíblia, no ar-condicionado, né? O céu deve ser frio, o inferno deve ser quente, né? É isso que vai acontecer, né? Deus manda no céu e o diabo manda no inferno. No inferno não vai ser assim. No inferno as pessoas acham que vão escapar de Deus, né? Mas a gente sabe que não é assim. Deus é o Senhor do inferno. O diabo é um dos prisioneiros do inferno. É um dos punidos. E lá todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Repleto de raiva. Repleto de ira. Mas lá vai ter gente ajoelhada. Lá vai ter gente confessando. Vai ter sim. Do mesmo jeito. O diabo não manda lá. Isso tem implicações no ramo das missões também. O nosso objetivo é anunciar as boas novas de salvação. E não só anunciar o Deus misericordioso, anunciar o Deus justo também. Falar daqueles que... O que é que vai acontecer com aqueles que se dobrarem com fé perante o Salvador, mas também anunciar o trágico destino daqueles que não fizerem isso até a volta de Cristo. O que nós somos? Nós somos embaixadores. Nós somos representantes do Rei, representantes do céu. Isso tem implicações também no culto ao Senhor. O que é o culto? O que foi isso que nós fizemos aqui? É uma grande celebração. É uma grande festa que aponta para a festa final da vitória, a vinda do Senhor. Mas não é uma festa igual às outras. É uma festa que tem ordem. É uma festa que tem um roteiro revelado nas Escrituras de como deve ser. Aqui celebramos a vitória do Cordeiro. Através da humilhação, aguardamos a sua volta, cantamos e celebramos o fato de que Jesus já é exaltado. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Sua exaltação continua. Também o seu retorno para sempre será exaltado. E também a sua exaltação glorifica o Pai. Ele vai dizer no finalzinho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Quem é glorificado pela exaltação de Cristo? Deus Pai. Você nunca parou para pensar? Será que você nunca teve essa dúvida? A seguinte dúvida: se ele foi humilhado,
para que a necessidade de ser exaltado? Para que a necessidade? Se ele é um Deus tão humilde, por que ele quer adoração para si? Já parou para pensar nisso? Ele quer ser adorado. Será que isso é humildade mesmo, né? Por que essa exaltação? O humilde não é aquele que talvez não ligaria para isso? Não ia ficar pedindo isso, né? Deus não pede, ele exige. E ele é adorado. Será que isso é humilhação de verdade? Isso é humildade de verdade? Alguns levantam esse ponto e acusam Jesus de não ser verdadeiramente humilde. Porque se ele fez o que ele fez por causa da sua exaltação, que humildade é essa, né? Assim que dá tudo certo, ele coloca todos debaixo dos seus pés e reina. Que humildade é essa? Mas de onde vem essa objeção? E aí eu vou compartilhar com vocês um pecado que aconteceu comigo, um sentimento pecaminoso que aconteceu comigo no mês passado. E aí eu vou mostrar um contraste com Jesus, para a gente tentar entender. Essa semana para mim foi bem tranquila, porque eu tive folga na academia cristã, lá no colégio que eu ensino, teve interclasses. Então foi bem tranquila, eu desfrutei aí do feriado na quarta, né? Então foi ótimo. Mas tem aquela semana que nos pega, e a gente até acha no começo dela que vai ser bem tranquila, mas aí vem vários imprevistos e você fica cheio de trabalho. E no mês passado, Isabel adoeceu, teve febre, e a gente passou 2 madrugadas no hospital. E foi aquela semana, porque de manhã eu estava um caco para trabalhar, e aí é sempre assim, quando eu sei que a minha semana está agitada, é aquela semana que eu termino o sermão no sábado. Geralmente o máximo limite que eu termino esse sermão aqui é na sexta. E aí no sábado à noite eu reviso, é o máximo que eu faço. Mas quando eu termino no sábado, e essa semana que ela adoeceu, eu praticamente fiquei o sábado todinho fazendo ainda o sermão. Foi bem puxado. E aí me passou uma coisa na cabeça. Olha que sentimento me passou na cabeça. Eu pensei em pedir oração aos irmãos, a vocês, certo? Que orassem por essa situação. Que orassem para que, pela minha falta de tempo, porque eu estava atarefado e não estava sendo fácil aquela semana. Até aí nenhum pecado. Mas eu não pensei isso de forma boa. Eu pensei isso de forma estratégica. Eu pensei isso com pecado. Eu pensei isso para que quando vocês ouvissem meu sermão no domingo, vocês tivessem 2 reações. Se não gostassem do meu sermão, iriam me dar um desconto. Afinal, ele pediu oração porque ele estava muito atarefado. Ou se o meu sermão fosse bom, vocês iriam me exaltar, porque vocês iam dizer, depois dessa semana ele fez esse sermão, uau, né? Que pastor. Entenda o meu pensamento. Eu queria ser humilhado, para depois ser exaltado. Eu bolei uma forma de humilhação, para que aquilo culminasse na minha exaltação. Isso foi um devaneio, chamamos de devaneio pecaminoso. Isso diminui com muita oração. Eu preciso orar mais, não é? E por que eu estou compartilhando isso para vocês? Por que eu não guardei isso para mim, né? É aquele pensamento que você tem, você assim, eu não vou fazer essa bobagem. Mas eu pensei já. E agora vocês sabem que eu peco. Por que eu falei isso? Porque é uma excelente aplicação. Eu não resisti. Às vezes a gente pensa em se humilhar, só porque talvez a gente tenha a possibilidade de ser exaltado. Então Jesus, será que ele pensou igual a mim? Será que esse foi o pensamento de Jesus? Será que esse foi o grande plano humilde dele? Será que Jesus mesmo determinou uma baita queda para que depois a sua subida fosse magnífica e ele pudesse ganhar fama? Ele pudesse aparecer? Será que Jesus é igual a mim? Não. Jesus não é tolo como eu. Jesus não pensa essas besteiras. Jesus não é igual a Eduardo, que deseja que o seu sofrimento sirva para a sua glória. Não é assim. E a chave para a gente entender isso, irmãos, está na Trindade. As pessoas que existem
antes da criação, sempre existiram. Nada pode ser comparado à relação de amor mútua que tem na Trindade. Eles não precisavam ser adorados. Eles não criaram a gente porque eles estavam com a necessidade de serem adorados. Não. Eles não precisavam de nada por causa da relação mútua que eles tinham de amor, que eles têm de amor. Mas nós não somos como a Trindade. Nós somos criaturas caídas, que querem a sua própria glória. O chamado é, não busque a sua própria glória, busque a glória do outro. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque é isso que cada pessoa da Trindade faz. Porque é certo Jesus ser exaltado e é péssimo eu ser exaltado. Porque o objetivo da exaltação dele, Paulo está dizendo que é glorificar o Pai. O objetivo do Pai é glorificar o Filho. O objetivo do Filho é glorificar o Pai, sendo exaltado. E o objetivo do Espírito é glorificar o Pai e o Filho. Essa é a relação da Trindade. O objetivo da Trindade é um buscando a glória para o outro. Por isso que ele deve ser exaltado, para glorificar o Pai. E nós devemos ser rebaixados. O exemplo da Trindade, ele está colocando para as nossas vidas. Façam como a Trindade. Não busque glória para si. Busque sempre a glória do outro. É isso que a Trindade faz. E por isso que ela se dá tão bem. Dennis Johnson nos diz o seguinte sobre a Trindade: o Pai se deleita em honrar o Filho, pelo que o Filho fez e a sua missão redentiva. E a honra colocada no Filho demonstra ainda mais glória do Pai. Essas duas pessoas, junto com o Espírito Santo, formando o Deus Trino, não existem em competição umas com as outras. Não existe inveja, não existe presunção, não existe rivalidade que ameace esse maravilhoso relacionamento. A glória de Jesus, de maneira nenhuma, diminui a glória do Pai. O Pai exalta o Filho e o Filho não faz nada por partidarismo ou vanglória, mas entende que a sua exaltação enriquece e glorifica Deus, o Pai. Por que isso é importante? Porque aplica direto para a igreja. Você quer que a igreja dê certo? Você quer que o seu relacionamento aumente com os seus irmãos? Passe a exaltá-lo e pare de se exaltar. Passe a promovê-lo e pare de se promover. Pare com essa febre de querer sempre se promover, em todo trabalho querer mostrar o seu nome, em tudo querer mostrar o quanto você fez. E haja como Cristo, haja como um Pai que exaltou o Filho e nisso ele é glorificado. Essa é a glória de Deus. Jesus, ele não veio buscar a sua glória. O Pai o justifica. E como consequência, lá em João 17, o Filho pede para que em unidade com Ele, nós também, o seu povo, nós sejamos glorificados. Cristo, ele vem para nos anexar a essa relação de amor que existe entre a Trindade. Essa relação de amor perfeita, por isso que ele é o mediador. Pense assim: quanto mais alto o meu irmão for, mais alto eu vou junto com ele. E não na minha individualidade. E tudo isso ainda é pouco diante do que está por vir. Diante do grande dia da exaltação que está chegando, o que foi humilhado, todo joelho se dobrará. Jesus Cristo, esse é o nome pelo qual vocês foram batizados hoje. Vocês professaram a sua fé, vocês juraram servi-lo. Que pais aqui nessa manhã juraram e professaram diante da igreja e diante de Deus que iriam se comprometer na criação dos seus filhos nele. Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Messias, é o Senhor, é o primeiro, é o último, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é, ele era, ele há de vir. O Filho do Homem,
O joelho de toda a humanidade se dobrará perante Ele. A questão é só quando. Isso a gente não sabe. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez.